Introdução. Todo pensamento começa com concepções de uma certa forma generalizadas, e a partir daí se desenvolve em duas direções. Por um lado, as generalizações vão se ampliando, unindo por propriedades comuns um número cada vez maior de fenômenos, abrangendo assim um campo mais extenso do mundo dos fatos. Por outro lado, o pensamento se aproxima mais do ponto de encontro de todas as concepções, o indivíduo, a unidade concreta complexa, para a qual nos aproximamos apenas pensando em um círculo cada vez mais estreito, e por poder continuamente adicionar novos atributos específicos e diferenciadores à ideia geral, coisa ou algo. Sabia-se que os peixes formavam uma classe do reino animal distinta dos mamíferos, aves ou invertebrados, muito antes de se reconhecer, por um lado, que os peixes poderiam ser ossudos ou cartilaginosos, ou por outro, que peixes, aves e mamíferos compunham um grupo que se diferenciava dos invertebrados por muitas características comuns. A autodeclaração da mente sobre o mundo dos fatos, em toda sua complexidade de inumeráveis semelhanças e diferenças, tem sido comparada à regra da luta pela existência entre os seres vivos. Nossas concepções estão entre nós e a realidade. É somente passo a passo que conseguimos controlá-las. Assim como no caso de um louco, pode ser que primeiro tenhamos que lançar uma rede sobre todo o corpo para que algum limite seja imposto às suas lutas. E somente após todo o corpo estar assim segurado, é possível prestar atenção à contenção adequada de cada membro. Duas concepções gerais nos foram transmitidas pela humanidade primitiva, e desde os tempos mais antigos, mantiveram nossos processos mentais na sua rédea. Muitas vezes essas concepções passaram por correções triviais, foram enviadas para a oficina e consertadas na cabeça e nos membros. Foram cortadas e acrescentadas, ampliadas aqui, contraídas ali, como quando novas necessidades transpassam uma velha lei de sufrágio, rompendo estrutura após estrutura. Não obstante, apesar de toda correção e alteração, ainda temos que contabilizar as concepções primitivas, masculino e feminino. É verdade que entre aqueles que chamamos de mulheres, há algumas que são magras, de quadris estreitos, angulares, musculosas, enérgicas, extremamente mentalizadas. Há mulheres com cabelo curto e vozes profundas, assim como há homens que são sem barba e faladores. Sabemos, na verdade, que existem mulheres pouco femininas, mulheres semelhantes a homens, e homens não machos, semelhantes a mulheres. Atribuímos sexo aos seres humanos desde seu nascimento, com base em apenas um caráter. E assim, chegamos a adicionar ideias contraditórias às nossas concepções. Essa abordagem é ilógica. Em conversas íntimas ou em sociedade, em reuniões científicas ou gerais, todos nós já participamos de discussões superficiais sobre homem e mulher ou sobre emancipação das mulheres. Há uma monótona pobreza na maneira como, em tais ocasiões, homens e mulheres foram tratados como se assim como bolinhas vermelhas e brancas fossem iguais em todos os aspectos, exceto na cor. Em nenhum caso a discussão foi restrita a um caso individual. E como cada um tinha indivíduos diferentes em mente, um real acordo era impossível. Uma vez que as pessoas entendiam diferentes significados pelas mesmas palavras, existia uma completa desarmonia entre linguagem e ideias. É realmente o caso que todas as mulheres e homens estão nitidamente separados uns dos outros, sendo as mulheres, por um lado, iguais em todos os aspectos, e os homens por outro? É certo que todo o tratamento anterior das diferenças sexuais, talvez inconscientemente, implicou essa visão. No entanto, em nenhum outro lugar da natureza existe tal descontinuidade clamante. Existem formas transitórias entre metais e não metais, entre combinações químicas e misturas, entre animais e plantas, entre fanerógamas e criptógamas, e entre mamíferos e aves. É apenas em obediência à demanda prática mais geral, por uma visão superficial, que classificamos, fazemos divisões nítidas, retiramos uma única melodia,
da contínua sinfonia da natureza. Mas as antigas concepções da mente, como os costumes do comércio primitivo, tornam-se tolas em uma nova era. A partir das analogias que forneci, a improbabilidade pode doravante ser considerada garantida ao se encontrar na natureza uma clara divisão entre tudo que é masculino de um lado e tudo que é feminino do outro. Ou que um ser vivo seja tão simples nesse aspecto que possa ser colocado completamente de um lado ou do outro da linha. As coisas não são tão claras. Na controvérsia acerca da questão da mulher, recorrendo-se à arbitragem da anatomia, na esperança de que, com essa ajuda, uma linha pudesse ser traçada entre aqueles caracteres de machos ou fêmeas que são imutáveis porque inatos e aqueles que são adquiridos. Foi uma estranha aventura tentar decidir as diferenças entre a herança natural de homens e mulheres com base em resultados anatômicos. Supor que se todas as outras investigações falhassem em estabelecer a diferença, a questão poderia ser resolvida com alguns gramas a mais de peso cerebral de um lado. No entanto, a resposta dos anatomistas é suficientemente clara, quer se refira ao cérebro ou a qualquer outra parte do corpo. Distinções sexuais absolutas entre todos os homens de um lado e todas as mulheres do outro não existem. Embora o esqueleto da mão da maioria dos homens seja diferente do da maioria das mulheres, o sexo também não pode ser determinado com certeza a partir do esqueleto ou de uma parte isolada com seus músculos, tendões, pele, sangue e nervos. O mesmo se aplica ao peito, sacro ou crânio. E o que devemos dizer sobre a pelve? Aquela parte do esqueleto em que, se em qualquer lugar, existem acentuadas diferenças sexuais. Acredita-se quase universalmente que, em um caso, a pelve é adaptada para o ato de parturição. No outro caso, não é assim. E, no entanto, o caráter da pelve não pode ser considerado um critério absoluto de sexo. Encontram-se, e o viajante sabe isso tão bem quanto o anatomista, muitas mulheres com pelves estreitas semelhantes às dos homens, e muitos homens com as pelves largas das mulheres. Devemos então desconsiderar as diferenças sexuais? Isso implicaria quase que não conseguiríamos distinguir entre homens e mulheres. De onde devemos buscar ajuda em nosso problema? A antiga doutrina é insuficiente, e ainda assim não podemos nos apoiar sem ela. Se as ideias aceitas não são suficientes, deve ser nossa tarefa buscar novos e melhores guias.